Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós temos uma conversa um pouco diferente aqui sobre um tema palpitante, que são moedas digitais. Acho que vocês, ouvintes, e eu vamos ter uma aula aqui com o professor Fábio Lacerda, que é um dos caras que eu conheço que mais entende do assunto, grande estudioso, um excelente comunicador, e vamos juntos aqui tentar fazer algumas perguntas para ele, para tentar decifrar aqui esse mundo das moedas digitais, né? Vocês conhecem com mais clareza, ou já viram falar mais o Bitcoin, né? Mas tem uma série de outras, tem uma série de projetos de moedas digitais, inclusive públicas, né? Governamentais, em substituição a moedas nacionais, estados soberanos. Então, é mais ou menos esse o escopo da conversa hoje com o Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito o meu convite aí, cara. Seja bem-vindo e peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza. Cara. Ok, Fred, muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre uma enorme satisfação estar aqui dialogando com você e com todos aqueles que te acompanham. Bom, me apresentar é muito fácil. Na verdade, eu não sou muita coisa, né? Eu sou um economista por formação, né? Que, assim como você se interessou por esse tema de criptomoedas, de moedas digitais, comecei a estudar um pouco mais esse assunto e acompanhar. Realmente não sou um grande especialista, mas até por conta da minha experiência profissional, eu terminei acompanhando muito esse tema sob uma perspectiva de regulação, né? Quer dizer, como é que os bancos centrais, como é que as CVMs pelo mundo afora lidam com essa nova realidade que é a criptomoeda, o Bitcoin e todas as outras que se seguiram ao Bitcoin. Eu hoje trato muito desse tema em sala de aula. Eu sou instrutor em São Paulo na Blockchain Academy, né, que é uma empresa de uma escola, né, que é muito voltada para esse tema da utilização do blockchain na nova economia e dentro, obviamente, do blockchain, falando muito fortemente de criptomoeda. E também abordo de uma forma bastante intensa esse tema da criptomoeda nas disciplinas de fintechs e inovações tecnológicas que a gente tem no IBMEC do Rio. Né? Então, o meu envolvimento é muito mais acadêmico, né, do que efetivamente de alguém que opera ativamente nesse mercado e que está, de fato, trabalhando com o assunto. Legal, é isso aí. Uma visão que tem que ser complementada por outras, né, opiniões, visões, como você falou. A tua é acadêmica, a de outros será de operadores de mercado, alguns até com interesses comerciais eventualmente atrelados, sim, né? E eu já vou começar dando a minha, fazendo o meu testemunho, né? Eu me posicionei, né, contra uma palavra meio forte, mas suspeito dos potenciais do Bitcoin lá atrás, né? Vamos falar de Bitcoin, que é a moeda mais conhecida dessas criptomoedas aí, moedas digitais, em virtude de algumas razões, né? Ou seja, não é uma moeda que realmente pode se estabelecer como reserva de valor, como unidade de troca, né? A variação do valor dela é muito grande. E, então, existiam algumas características essenciais, né, a uma moeda, realmente, né, que eu considerava lá atrás que ela não tinha. Então, mas a despeito disso, né, a trajetória, especialmente a trajetória recente do Bitcoin, me parece de razoável sucesso do ponto de vista de valorização, adoção, né, amplitude de quem a recebe bem. Então, eu estou fazendo logo o meu testemunho aqui de que lá atrás eu tive que apostar e, até o momento, aparentemente, a minha aposta não foi uma aposta bem feita. Já estou logo dando meu troféu bola fora, por isso estou trazendo o Fábio aqui, que talvez tenha uma visão melhor do que a minha. Qual que é a sua visão sobre isso, Fábio? Cara, o que eu acho muito curioso aqui é que acho que a nossa trajetória é muito similar. Eu comecei a me interessar pelo tema e a tentar estudar melhor esse tema exatamente porque eu tinha uma visão muito negativa com relação ao Bitcoin. Né? Até um pouco da nossa formação como economistas e com
uma pegada de serviço público, né, de órgão de regulação. A gente enxerga sempre com um certo preconceito. Você começa a questionar, puxa, mas até que ponto, de fato, essa criptomoeda consegue desempenhar as funções clássicas de uma moeda, que, como você já citou, unidade de conta, reserva de valor e o meio de troca. E eu comecei a estudar mais o assunto, a tentar entender, né, qual era a proposta original, e eu acho que sim, sempre muito válido a gente abordar o tema das criptomoedas, falando em primeiríssimo lugar do Bitcoin, né? Quando você vê a capitalização de mercado das criptomoedas hoje, e pelo site que é a principal referência no tema, o CoinMarketCap, você hoje já tem quase 8.600 criptomoedas sendo negociadas no mundo, entre tokens e criptomoedas. O Bitcoin representa mais de 60% da capitalização desse mercado, né? Mas são dois grandes temas que você discute quando fala de criptomoeda. Na primeira geração, o Bitcoin e todas as que se seguiram, das stablecoins, falando fundamentalmente da antiga Libra, atual Diem, e, obviamente, o terceiro grande tema falando das moedas digitais de Banco Central, as chamadas CBDCs. Mas a questão é a seguinte, Fred, vamos voltar então, quer dizer, colocando esse quadro geral. Eu fui atrás, né? Cara, de onde nasceu isso? Isso não nasceu para viabilizar coisa ilícita, porque isso foi um outro preconceito que colocaram na nossa cabeça, né? Porque como é que alguns burocratas pensam? Ora, era para ser moeda, beleza. Só que não tem o suporte de nenhum Estado nacional, a chamada fidúcia. Se fosse ser moeda de fato, tinha que cumprir adequadamente essas três funções: de ser meio de troca, de ser unidade de conta, de ser reserva de valor. Não faz bem nenhuma das três, né? Não é unidade de conta porque você não tem... os produtos não são referenciados em Bitcoin, quer dizer, você não tem um processo de formação de preço em Bitcoin. Ah, mas eu aceito Bitcoin na banca de jornais aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Beleza, mas o preço do jornal está definido em reais, você aceita Bitcoins pela taxa de conversão da data, né? Então, você não tem uma formação de preços em Bitcoin, e você não tem uma formação de preços em Bitcoin porque você não tem um ciclo fechado. Quer dizer, você pode até receber Bitcoin, mas você não paga impostos em Bitcoin, você não paga funcionários, os salários em Bitcoin, você não paga aluguel, você não paga fornecedor em Bitcoin. Então, você tem que converter. Então, a falta desse ciclo fechado compromete, obviamente, essa utilização, essa consideração do Bitcoin como unidade de conta, e, obviamente, isso está associado a ele não ser um meio de troca, uma moeda utilizada para viabilizar transações econômicas no geral. Aí você diz, ok, tem a terceira função da reserva de valor. Beleza, quando eu montei a minha carteirinha de Bitcoin, na minha cabeça estava só isso, né? Eu vou montar uma carteirinha minúscula, nunca cheguei nem a ter um Bitcoin, nenhum Bitcoin. Mas quando eu montei a minha carteirinha de Bitcoin, era exatamente isso que eu queria. Eu quero ter uma reserva de valor, e lá na frente o meu projeto era comprar um Starbucks pagando em Bitcoins. Isso terminou se confundindo um pouco com aquilo que está muito mais presente na cabeça das pessoas de um modo geral, que é o Bitcoin como investimento. Então, ele perde um pouco esse conceito de reserva de valor e passa a ser um ativo especulativo, um ativo de investimento, exatamente porque tem o outro aspecto, que é a bendita da volatilidade, né? Quer dizer, o que é a volatilidade para o cidadão comum? É o comportamento do preço. A ideia do volátil é isso: o preço ele flutua, ele varia muito rapidamente. Então, você pode comprar hoje e ganhar muito dinheiro amanhã, ou você pode comprar hoje e perder muito dinheiro amanhã. Então, essa volatilidade, ela, óbvio, ela compromete a própria utilização nas outras funções, e ela perverte, ela distorce o conceito da reserva de valor, porque ele deixa de ser uma reserva de valor de longo prazo e passa a ser muito visto como um investimento como outro qualquer, assim como as pessoas encaram ainda no Brasil o dólar como um investimento. Assim, o dólar é uma moeda, ele não é um ativo de investimento, né? Mas as pessoas encaram comprar dólar como fazer um investimento. É mais ou menos a mesma lógica, tá? Bom, mas aí tudo bem. Aí como é que a cabeça do burocrata funciona?
caramba, era para ser moeda, não funciona como moeda, não para as pessoas honestas. Quem é que está utilizando o Bitcoin como moeda? Lavador de dinheiro e bandido na dark web. Não tiro a razão. Você sim tem muitas situações ilícitas envolvendo a criptomoeda. Você tem sim muita fraude, muito esquema de pirâmide, exatamente porque as pessoas veem, mas isso é um investimento garantido que vai dobrar meu patrimônio em tanto tempo. E você tem muita utilização de Bitcoin, por exemplo, em extorsões associadas a crimes cibernéticos, né? Então, o cara, por exemplo, consegue instalar no teu computador um malware que assume o controle da tua máquina, ou acessa dados que são sigilosos, né, da tua máquina, da tua empresa, eventualmente. Eu já vi isso acontecer até em banco. O cara consegue invadir o sistema do banco, rouba dados e diz, olha, se você quer preservar teu cliente, me paga tantos bitcoins. Então, na cabeça do burocrata, disse assim, se isso não serve para ser moeda, e se isso serve para viabilizar transações ilícitas, então isso é coisa ruim, isso é coisa de bandido. Isso não é verdade. Em primeiríssimo lugar, as estimativas que se tem de empresas sérias que trabalham na investigação, né, e no acompanhamento do blockchain, né, do Bitcoin, dos registros do Bitcoin, apontam que algo entre 1% e 3% do total de transações no mundo podem ser atuações ilícitas. Em segundo lugar, não é só Bitcoin. Quer dizer, não era Bitcoin que estava na mala do político que tinha mala de dinheiro em apartamento ou que saía correndo com mala com rodinha lotada de reais. O esquema da Lava Jato era fundamentalmente envolvendo reais e dólares, não bitcoins, né? Você tinha os doleiros associados, não os bitconeiros. Então, a verdade é, a parcela de atividades ilícitas no volume de transações do Bitcoin é muito pequena e, sinceramente, não daria vazão à quantidade de crime que, por exemplo, você tem no Brasil, com corrupção, com tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de pessoas e outros que tais. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa desmontar. Isso não é coisa de bandido. Mas se isso não é coisa de bandido, de onde vem isso? E a gente volta na história. Quando é que isso nasce? Bom, isso nasce, na verdade, as primeiras ideias disso daí vêm, você pode ir resgatando no tempo. Você tinha coisas de 70, da década de 70, 80, 90, nos cypherpunks, né? Mas isso se constrói, a certidão de nascimento do Bitcoin é um documento, um artigo, né, um white paper. E o que há de interessante na divulgação desse artigo do Satoshi Nakamoto, dessa pessoa, ou desse grupo de pessoas que assumiu o pseudônimo Satoshi Nakamoto? Ele é divulgado poucas semanas depois da quebra do Lehman Brothers, que foi o evento mais marcante da crise financeira global, aquela de 2007 e 2008. E o que a crise financeira global mais trouxe? Ela trouxe uma percepção na sociedade, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, e eu diria especialmente nos Estados Unidos, que os banqueiros, principalmente, quando as coisas iam bem, se apropriavam de todo o lucro, e quando as coisas iam mal, eles socializavam todo o prejuízo. Então, você, contribuinte americano, você, trabalhador americano, você, trabalhador europeu, vai ter que salvar os meus bancos porque eu sou importante demais para a economia. E aí a sociedade, daí vem aquela questão do Occupy Wall Street, né, em que eles dizem, olha, a gente precisa resolver isso, não dá para ser assim. E é nesse contexto que surge essa ideia libertária. O que é a ideia libertária? É o cara dizer, bicho, eu quero construir não apenas uma fintech, não apenas uma empresa que vá concorrer com o banco. Eu quero construir um novo sistema monetário, um novo sistema financeiro que não dependa mais desses caras. O Bitcoin é uma ideia absolutamente fantástica, em que você trabalha com uma regra definida, um protocolo definido. Então, você tem um protocolo, você tem uma infraestrutura tecnológica, que é o blockchain, e, acima de tudo, uma rede distribuída. Na verdade, o Bitcoin é uma forma de você criar um sistema monetário que torna o banco, o agente centralizador, o agente intermediário centralizador, uma figura absolutamente dispensável. Eu não preciso de banco.
porque as regras criadas nesse protocolo, esse blockchain, esse livro de registro que é público e essa rede descentralizada que opera com os incentivos adequados de validação de transações, ela dispensa o agente intermediário centralizador, né? Então, essa lógica do Bitcoin, ela é uma lógica muito interessante e que tem repercussões, não é só uma questão de idealista, não. Ela tem repercussões práticas, porque, acima de tudo, ela barateia transações. Com o Bitcoin, você faz transações transfronteiriças, remessas internacionais de qualquer lugar para qualquer lugar, a um valor substancialmente mais baixo. Quer dizer, essa redução de custos, ela traz sim um impacto importante em termos de inclusão financeira, porque você não só se livra do banco, você se livra de todas as taxas, tarifas que o banco cobra. Então, isso barateia o serviço financeiro, tem um potencial de inclusão e principalmente nessa dimensão transfronteiriça, porque o Bitcoin ele não está restrito a um lugar. O conceito da rede distribuída do Bitcoin faz com que o Bitcoin não esteja em lugar algum. Ele está no mundo todo. Ele está em qualquer nó da rede que tenha o bendito do registro descentralizado, que é essa cadeia de blocos. Entende? Então, o Bitcoin é, por definição, global. É, por definição, sem fronteiras. Né? E fiz falar do transfronteiriço, do entre fronteiras no Bitcoin, porque existem as fronteiras dos países, mas não para o Bitcoin, né? Porque ele não pertence a nenhum Estado nacional. Cara, deixa eu recuperar algumas coisas legais que você falou aí. Primeiro, você fez uma separação que eu acho que é muito bacana, né? De 3 blocos, né? As moedas digitais de 3 gerações, a primeira geração, né? O Bitcoin e as outras ali que apareceram no começo, mais de 8.600 que você falou, né? Que o Bitcoin representa 8.599, segundo o CoinMarketCap. Hoje. Isso, pronto. Deu a dica do CoinMarket aí como uma fonte. Falou das moedas de segunda geração, que eu gostaria que você explorasse também, que são as stablecoins, né? Que eu acho que o ícone aí é o projeto Libra do Facebook. O que elas são e como é que elas são diferentes desse universo original das criptomoedas de primeira geração. Acho que isso gostaria que você voltasse, explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte que não conhece. E depois falar um pouquinho sobre as moedas digitais dos bancos centrais, ou seja, aquelas que nós estamos agora no momento discutindo que podem substituir, né, o papel moeda em circulação. Tem países aí como China, Camboja, etc., que já estão com isso já em projetos pilotos, aí, testando e gente, inclusive, debatendo sobre. Tá? Ainda tentando falar sobre o primeiro bloco, né, a história do Bitcoin que você trabalhou tão bem aí, as características e as deficiências, né? Eu achei bem legal essa história dali do 2009, né, em combate ali à grande crise financeira mundial, né, falência do Lehman e toda aquela situação onde os Estados nacionais foram colocados como refém de banqueiros, né? E de fato, isso, para quem estudou economia monetária e as leis de Banco Central, você começa a questionar se a moeda e a soberania monetária realmente ela existe, ou se é um poder compartilhado, quase como uma parceria público-privada, né, do controle da moeda, porque não adianta o Banco Central ser o emprestador de última instância, né, o criador de moeda, se o sistema bancário cria moeda também como multiplicador bancário, ou faz o que quer e depois coloca o Banco Central como refém. E uma outra coisa que você falou aí que eu queria também repisar é a história da segurança. Eu acho que, assim, nós dois concordamos em relação a algumas lacunas do Bitcoin, né, que as 3 características essenciais de moeda, mas parece que você não coloca em questão, e eu acho que eu também não, a questão da segurança, né, a questão do blockchain como um protocolo, um livro aberto, que dá a possibilidade realmente de não só o Banco do Brasil em Brasília saber qual que é o saldo do Fábio Lacerda, mas de todo mundo que tem acesso ao blockchain saber que você tem lá o seu um Bitcoin. Então, acho que é legal a gente estabelecer esse marco. A segurança realmente
não é um problema. É só as minhas considerações enquanto você toma um fôlego, bebe um gole d'água. Legal. Vamos lá. Algumas considerações, então, ainda sobre a primeira geração e sobre o Bitcoin, né? Primeiro, um registro, tá, Fred? As coisas têm mudado. Tá? E mais, o Bitcoin, principalmente, entra no mainstream. Tá? E você já tem uma série de, eu diria, de soluções, fundamentalmente soluções que são compartilhadas com os grandes arranjos de pagamentos para, de fato, colocar o detentor de bitcoins no mercado monetário. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Você tem algumas experiências já de CryptoBanks no Brasil, né? Tem um especialmente lá no Rio de Janeiro que eu acho bastante interessante o trabalho deles. Aqui, se me permite fazer o merchandising deles, eu não estou recebendo nada por isso, só o de valorizar o trabalho deles, o do Vinícius Frias e da equipe lá do Alter, né, o antigo Alter Bank. É um CryptoBank fundamentalmente. O que é o CryptoBank? Você tem um cartão bandeirado que fundamentalmente tem uma conexão com a wallet, né, com a carteira que guarda os teus bitcoins. Então você passa o teu cartão num metrô e você paga o metrô automaticamente convertendo os teus bitcoins na moeda fiduciária. Ou você pode usar esse cartão, né, e há outros cartões também com bandeira Visa, Master, etc., você pode usar numa rede de milhares de caixas eletrônicos que você já tem pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, você tem o seu cartão, você vai num caixa eletrônico, como qualquer caixa eletrônico de banco que a gente conhece, espeta lá e ele automaticamente converte os teus bitcoins na moeda do local. Então, você tem um cartão de crédito, que parece um cartão de crédito, você vai num caixa eletrônico em Londres, saca libras, em Nova York saca dólares, em Paris saca euros, com o mesmo cartão da mesma carteira de bitcoins. Então, ele já está, aos poucos, eu diria, se firmando também como uma moeda, nesse caso, obviamente, uma moeda alternativa. Falando sobre segurança, vamos separar algumas abordagens diferentes sobre o mesmo tema, tá? Em primeiro lugar, segurança cibernética estrito sensu relacionada à quebra do protocolo, a mudança da regra, né? Então, vamos lá. De algum modo, conseguir desviar bitcoins ou conseguir fazer algo que no Bitcoin foi uma grande sacada. O Bitcoin ele conseguiu resolver o problema do duplo gasto. Veja, o e-mail ou o anexo do WhatsApp você consegue passar para 1000 pessoas, se você quiser. Mas o Bitcoin você só transfere para um, você não consegue transferir o mesmo Bitcoin para 2 pessoas. E, eventualmente, isso é um requisito de segurança, esse conceito de como que você protege a rede para evitar o gasto duplo. Vamos imaginar que isso pudesse ser, de algum modo, violado, né? Isso seria uma falha de segurança inerente no protocolo. E isso, efetivamente, o Bitcoin se mostrou extremamente resiliente, extremamente seguro nesses mais de 10 anos de história. É tempo mais do que suficiente para os hackers efetivamente fazerem alguma coisa. Mas tem um aspecto de segurança que é importante, que é a questão da segurança do usuário contra roubo, não é? Vamos lá, se o Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda, ele pode ser roubado, assim como você pode ser roubado no seu saldo bancário, alguém pode invadir sua conta e levar seu dinheiro do banco, você pode ser assaltado na rua, alguém pode literalmente bater sua carteira, não é? Então, essa mesma lógica de que você está sujeito a roubo quando você fala da moeda manual, do dinheiro em espécie, da cédula que está no seu bolso ou do dinheiro que está no seu banco, isso também vale para a criptomoeda. E como é que isso acontece na criptomoeda? A primeira coisa que a gente precisa discutir é que esse termo cripto, ele está associado à criptografia. Tudo no Bitcoin está relacionado com criptografia. O blockchain ele é uma cadeia de blocos exatamente amarrada por chaves criptográficas, por criptografia. E como funciona essa questão da criptografia na posse, na propriedade do Bitcoin? Bom,
Para explicar isso, a gente precisa tratar um pouco o conceito da chave pública e da chave privada. E para explicar o conceito da chave pública e da chave privada para o público leigo, eu costumo fazer analogia com a sua conta de e-mail. Não é? Então, o que é a sua conta de e-mail? É um endereço público. Não é? Qualquer um que tenha o meu endereço do Gmail vai conseguir me encaminhar uma mensagem com anexos, qualquer coisa. Mas só quem tem a minha senha consegue acessar a minha caixa de correio, ler minhas mensagens, fazer o que quiser com as minhas mensagens. Quem tem acesso à minha senha tem acesso à minha caixa de correio. Essa mesma lógica vale para o Bitcoin. A sua chave pública é como se fosse o seu endereço, aquilo que as pessoas usam para transmitir bitcoins para você, para transferir bitcoins para você. A sua chave privada é como se fosse a sua senha. É aquilo que vai dar real acesso à sua carteira. E o que acontece? Essa chave privada ela pode ser armazenada de diferentes formas. Você pode armazenar anotando em pedaço de papel, você pode armazenar em dispositivos específicos, né, em espécies de pendrives, vamos chamar assim, né, que são wallets físicas, hardwares, né, que guardam a chave privada. Eu comentava outro dia de um colega que fez um implante na mão de um chip biocompatível, né, que ele fundamentalmente armazena ali as suas chaves privadas, né? Então a carteira de Bitcoin dele está literalmente à mão, né? Está lá na mão dele, porque é lá que está armazenada. Ou você pode armazenar nos computadores de um terceiro, seja na exchange que te vendeu o Bitcoin, seja, por exemplo, numa empresa que presta esse serviço de carteira, de wallet, né? E aí vem essa questão, quer dizer, você pode ser roubado fisicamente, você pode perder se você tiver o hardware com as suas chaves. Já conheci gente que perdeu hardware, pendrive com as suas chaves de Bitcoin, perdeu muito dinheiro por conta disso, porque esqueceu no bolso de uma calça que colocou na lavanderia. E você pode ter essas empresas que prestam serviços, exchanges, wallets, atacadas por hackers, e, portanto, ter as suas chaves roubadas. E aqui vem um aspecto que eu acho importante. O Bitcoin ele vem com uma ideia absurdamente revolucionária, que faz prescindir, quer dizer, eu não preciso mais do banco, de banco central, de estado emissor, eu não preciso de mais nada disso, eu sou meu próprio banco, eu tenho meu próprio sistema monetário, ele é totalmente independente, e isso, por um lado, é maravilhoso, ele preserva a minha identidade, ele preserva a minha privacidade, preserva o meu anonimato, ele é fantástico, mas quando as coisas dão errado, vem um problema chato, né? Que quando você tem um problema no banco, você vai reclamar ao Banco Central. Quando você tem um problema na seguradora, você pode reclamar na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Quando você tem um problema numa corretora, você pode reclamar na CVM. Quando você tem problema numa exchange, numa wallet, você não pode reclamar de ninguém, porque ninguém regula esse pessoal. Hoje você até já tem algumas legislações sendo emitidas pelo mundo afora, alguns estados, né, alguns países regulando bitcoins, e, acima de tudo, você tem recomendações internacionais, principalmente do GAFI, que é esse organismo internacional que padroniza regras de prevenção à lavagem de dinheiro e do combate do financiamento ao terrorismo. E especialmente essa do GAFI e também do Financial Stability Board, recomendando a regulação dos chamados VASPs. VASP é a sigla de um termo em inglês que significa Virtual Asset Service Provider. Quer dizer, é o prestador de serviços nesse ecossistema de ativos virtuais de criptomoedas. Então, o que o GAFI está dizendo? Gente, é o seguinte, é tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo lindo, mas convém que os países comecem a regular, autorizar o funcionamento e supervisionar esses agentes importantes no ecossistema de criptomoedas, principalmente as exchanges e as wallets, essas empresas que prestam serviços de negociação e de custódia de chaves privadas. Por exemplo, quando eu montei a minha carteira de bitcoins, eu comprei bitcoins usando o serviço de uma exchange no Brasil,
mas por uma questão de segurança, de confiança no sistema de segurança, eu coloquei, entre aspas, transferi meus bitcoins, e esse entre aspas porque, como a gente já disse, o Bitcoin ele não está em lugar algum, ele está em todo lugar. Então, na verdade, eu não transferi meus bitcoins, eu transferi a custódia da minha chave para uma wallet que fica em Luxemburgo, né? Então, a operação de compra aconteceu no Brasil, a custódia estava em Luxemburgo. E isso é um aspecto importante que o Gafi ele comenta. Gente, não adianta fazer regulaçãozinha local. Você tem que fazer regulação local harmonizada, ou seja, de acordo com um padrão internacional de regulação, e tem que ter muita cooperação nessa história. Porque se você abre uma empresa em Luxemburgo, Liechtenstein, Malta, Estônia, Suíça, e eu estou citando alguns países que têm estruturas regulatórias mais avançadas, eu diria, para abrigar com segurança jurídica as empresas desse ecossistema, né? Quer dizer, você tem hoje talvez a maior exchange do mundo, que tem sede em Malta, na Europa, e que também presta serviços a brasileiros, né? Elas são transnacionais, elas são globais. E, portanto, é preciso haver essa coordenação em termos de harmonização de regras e de cooperação entre as autoridades de supervisão, de fiscalização, né? Enfim, esse é um outro aspecto da segurança que a gente precisa discutir, Fred. E é importante que o cidadão, especialmente aquele que vai investir, tenha clareza sobre isso. Não é um investimento livre de risco. E aqui eu não estou falando apenas do risco associado à volatilidade, eu estou falando sim ao risco associado à fraude, a roubo, né? E, de novo, não tem a quem chorar as pitangas. É bom Isso, saber. acho que foi bom mesmo, né? Que a gente tinha falado da segurança da chave pública, mas não tinha estressado o potencial risco aí da perda, do roubo, da fraude, da chave privada. E acho que essa ideia é boa de não ter para quem não ter um santo para quem acender a vela no caso de dar alguma coisa errada. É uma questão muito simples, mas muito importante para o cidadão comum pensar no caso dele querer realmente entrar nessa barca. Você falou, Fábio, legal falar com você, porque você tem, né, um Bitcoin. Você fez um investimento nisso, pequeno que seja, mas você passou pela etapa operacional de ter que criar essa carteira, quer dizer, você escolheu uma empresa para prestar serviço que não é brasileira, ou começou aqui e transferiu para lá. Você pode falar um pouco sobre o operacional disso para a gente? Bom, o operacional é todo muito simples, porque isso efetivamente foi criado para ser simples. E o que esses prestadores de serviços fazem é tornar toda essa operacionalização muito mais amigável, né? O que eu fiz? Em primeiro lugar, procurei um agente no Brasil, um exchange no Brasil, que me parecia efetivamente confiável, né? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer como confiável? Como qualquer segmento econômico, você tem aquelas empresas que, pelo menos, procuram trabalhar de forma absolutamente séria, né, de acordo com a lei, efetivamente trabalhando para evitar a utilização dos seus serviços para criminosos, para lavadores de dinheiro. Os principais exchanges de criptomoedas no Brasil são empresas sérias, coordenadas, comandadas por pessoas sérias. Enfim, tem controles adequados, né? Tem preocupação tanto com o cumprimento das regras, especialmente essas regras contra a lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, e também regras de segurança, regras de gerenciamento de riscos, etc., né? De transparência. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi procurar uma que efetivamente me parecesse séria, pelo que eu conheço, e fiz essa operação. É muito simples, porque no final das contas, o que você está fazendo? Você está fazendo um cadastro, em outras palavras, você abre mão, né, num primeiro momento, de toda essa questão do anonimato, né? Porque isso é um aspecto que no Bitcoin chama a atenção dos criminosos. Por que o Bitcoin chama a atenção dos criminosos nessa questão do anonimato? Aquele artigo do Satoshi Nakamoto que eu comentei antes, que é a certidão de nascimento do Bitcoin, já me chamou a atenção pelo título, né? Que o título chama Peer-to-Peer Electronic Cash System.
que é isso? É um sistema eletrônico de dinheiro em espécie. E ele é muito claro no paper quando ele diz esse dinheiro eletrônico, esse dinheiro digital, ele de algum modo traz as mesmas vantagens do dinheiro em espécie. E qual é a principal vantagem do dinheiro em espécie? É a questão do anonimato, da privacidade, né? Quer dizer, se você faz uma transferência bancária, você deixa o rastro digital. Se você tem um saldo bancário, esse saldo bancário ele é informado pelo banco para um juiz se houver algum procedimento investigativo. O Banco Central tem acesso no seu processo de fiscalização, não é? Então, tudo que é digital é, por definição, mais rastreável. O que o Bitcoin faz? Ele preserva a rastreabilidade, mas ele, ao mesmo tempo, preserva a privacidade, porque eu não apareço na rede como Fábio Lacerda Carneiro, eu apareço apenas como uma chave criptográfica, percebe? Então, a transação com Bitcoin é uma transação que preserva a privacidade. Então, quando você busca uma empresa estruturada como essa, a primeira coisa que você faz é, ok, tudo bem em abrir mão, nesse primeiro momento, do meu anonimato. Eu não estou fazendo nada errado. Eu me identifico, eu sou Fábio Lacerda Carneiro, está aqui meu CPF, meu endereço, está aqui meu documento. Eu não vou usar mala de dinheiro para comprar Bitcoin, eu vou fazer transferência bancária. Lá naquele banco eu também passei por procedimentos de lavagem de dinheiro. Eles têm um procedimento, eu diria, bastante razoável de monitoramento do comportamento, porque lavagem de dinheiro não é só a entrada, né? A prevenção à lavagem de dinheiro não é só o cadastro, ele também acompanha o teu comportamento. Enfim, a primeira coisa é isso. Você passa por um processo cadastral razoavelmente simples. E, a partir daí, você faz tudo digitalmente, né? Digitalmente, tudo usando o aplicativo, tudo usando o computador, se for o caso. Enfim, faz compras e vendas de criptomoeda. E, na hora que você precisa transferir, fazer pagamentos, etc., tudo isso também é facilitado. Existe hoje a figura dos criptobancos, né? E eu citei o caso do Alter, lá do Rio de Janeiro, que é uma proposta de tornar ainda mais amigável, né, esse relacionamento do cidadão com o Bitcoin, especialmente o cidadão que quer se informar um pedaço do seu patrimônio em criptomoeda, mas, ao mesmo tempo, precisa ou quer usar essa criptomoeda para aquilo que ela foi pensada, que é ser meio de troca, né? Embora ela ainda não seja uma unidade de conta, uma moeda que seja utilizada na formação de preços na economia, né? Ela pode ser usada como meio de troca se você tiver uma estrutura de câmbio, né? Então, quando você carrega um cartão bandeirado com a tua carteira de criptomoeda e na hora que você precisa comprar um ticket de cinema, um lanche no McDonald's, o que quer que seja, você passa aquele cartão, automaticamente há uma conversão, o vendedor recebe em reais e você tem o débito na sua carteira de bitcoins. Então, o que esses prestadores de serviços fazem, esses VASPs, é tornar esse mundo das criptomoedas totalmente amigável para o cidadão comum. É lógico que aí você tem, por isso que chama ecossistema, você tem uma infinidade de outras empresas prestadoras de serviços na área de pagamentos, na área de investimentos, né, que trabalham efetivamente a criptomoeda não como uma moeda, um meio de pagamento, mas sim como um ativo financeiro de investimento. Enfim, você tem outras empresas que prestam serviços, mas, no geral, é tudo muito simples e tudo muito fácil de se fazer. Tá, se eu entendi bem, é como se você estivesse abrindo uma conta numa corretora para transacionar ações, Perfeito. Né? Cadastro, perfeito. Manda dinheiro para lá e compra, ao invés de uma ação Bitcoin. Analogia perfeitamente válida. Eu acho que você falou um ponto bom, né? Está se transformando como o Bitcoin é um ativo a mais, né? Não é aquela história que é a revolução, o caráter e a finalidade libertária, toda a possibilidade de uma realmente disrupção no sistema financeiro, como ele vem sendo praticado há séculos, sei lá, séculos não sei, mas décadas certamente,
Isso é muito menos percebido, isso é muito menos percebido do que a possibilidade de investimento, né? Em relação a uma coisa que você falou, que é a possibilidade de uso, né, que eu acho que a pessoa comum tem muito interesse. Você citou o Walter Bank com o cartão bandeirado, onde o cara consegue comprar o que quer que seja com o cartão. Me parece que a rede de ATMs também, né? Outro dia eu li que consegue, onde você consegue sacar, tem crescido bastante. Parece que o último número que eu vi são quase 15 mil caixas mundo afora que te permitem sacar em bitcoins. Recentemente a gente tem visto alguns anúncios aí mais bombásticos aí de algumas empresas maiores que estão negociando ou até passaram a aceitar bitcoins como forma de pagamento direto, né? Sem fazer o tal do câmbio aí que você falou no cartão da Alter. Você consegue falar um pouco mais sobre as possibilidades, a evolução das possibilidades de uso, se isso está de alguma forma relacionado com a valorização recente da moeda? Vamos lá. Bom, primeiro um detalhamento. Tem um site chamado Coin ATM Radar, né, radar.com, em que ele mostra, inclusive no mapa mundi, né, onde estão os ATMs. O que ele está me trazendo aqui é que hoje já são quase 16 mil, são 15.935 ATMs de cripto, que já estão espalhados em 71 países. Então, quer dizer, isso está crescendo. Fred, eu costumo usar a analogia da reforma protestante, né? Especialmente quando eu falo das criptomoedas de segunda geração, né? Das stablecoins. Eu digo, e sempre confrontando as stablecoins com as CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais, eu digo, gente, isso para mim é reforma e contra-reforma. As criptomoedas são a reforma protestante, a contra-reforma são as CBDCs. E qualquer movimento histórico de transformação, ele acontece numa perspectiva evolutiva, não de revolução. O que eu posso lhe dizer é que, numa perspectiva histórica, eu vejo uma evolução muito consistente, sim, das criptomoedas se firmando como uma alternativa para muita gente. E associado às criptomoedas, você vê todo um conceito que é chamado de DeFi, as finanças descentralizadas, em que você tem não apenas um sistema monetário alternativo, mas um sistema financeiro alternativo. Então, eu vejo nessa perspectiva histórica que as coisas estão evoluindo. Sim, é lógico que existe uma contra-reforma, é lógico que existe uma reação tanto dos reguladores quanto daqueles que se sentem de algum modo ameaçados por todo esse movimento, não é? E isso, enfim, cria tensões, especialmente no campo regulatório, que ainda estão sendo trabalhadas. É um mundo muito novo e eu vejo alguns debates muito acalorados com relação a isso e muita gente dizendo os reguladores, de um modo geral, não só aqueles relacionados a questões tributárias, né? Eles precisam entender mais esse ecossistema, precisam entender mais como as coisas funcionam para poder regular melhor, porque é tudo muito novo e você quer enquadrar o novo com os teus conceitos antigos. Hoje eu vejo muito isso. Aos poucos o Bitcoin vai ganhando as criptomoedas, a ideia das criptomoedas. Eu estou falando muito do Bitcoin, mas eu estou falando da ideia das criptomoedas, das moedas de emissão privada. Isso aos poucos vai ganhando espaço entre as pessoas. As pessoas estão começando a usar. E eu vi estatísticas recentes na Inglaterra, na Europa continental, de um modo geral, uma maior participação de pessoas de menor nível de renda, e aqui eu não estou falando de vítimas de golpe ou de especuladores, eu estou falando de mulheres. Tem aumentado a participação de mulheres, que usualmente são investidores muito mais cautelosos do que os homens, né? São muito mais avessas ao risco, são muito menos tomadoras de risco. Vem aumentando a participação das mulheres na aquisição de Bitcoin, vem aumentando a quantidade de empresas que começam a aceitar pagamento em Bitcoin por diferentes serviços prestados. Isso já era muito usual
em empresas de tecnologia, mas isso vem crescendo. Enfim, o Bitcoin aos poucos começa a entrar no dia a dia, né, de uma forma mais concreta, e isso vai suscitando debates e reflexões importantes entre o ecossistema, entre os reguladores, entre as instituições que já estão estabelecidas. Quer dizer, o próprio caso de você ver, pô, mas por que Visa e Mastercard vão querer saber de Bitcoin? Porque, teoricamente, se você tem uma nova moeda sendo colocada, todo o modelo de negócios deles vai por água abaixo. Concorda? Se eu começo a transacionar usando bitcoins, para que eu vou ter cartão de crédito? Não preciso mais de cartão de crédito. O modelo cartão de crédito tende a desaparecer. E eu percebo muito, na verdade, os chamados incumbentes, né, aquelas instituições já estabelecidas, bancos, empresas de pagamentos, etc., olhando para as criptomoedas com esse olhar do futuro. Gente, eu preciso começar a me preparar para isso, porque existe uma possibilidade de que isso dê certo, vingue e passe a ser, usando uma terminologia que é muito usual hoje, passa a ser o novo normal, né? Isso que hoje é uma ideia revolucionária, de repente os caras começam a ser a corrente dominante, eu tenho que me adaptar a isso, né? Enfim, é isso, eu acho que a gente está falando de algo que é muito recente na história. Vamos lá, se a Receita Federal se dá o trabalho de escrever perguntas e respostas, de categorizar a criptomoeda, de dizer eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, se o Estado começa a se preocupar em tributar, é porque a coisa está crescendo. É simples assim. Pelo que eu entendi, assim, da sua resposta, muito rica, inclusive, não é só especulação. Ou seja, não é, como você falou, né? Não é, isso aí é bolha. Existe um movimento de evolução, de certa forma, estrutural por trás, né? Você citou aí a fonte para saber quantos ATMs já existem que dispensam, né, onde você pode sacar dinheiro com Bitcoin. Existem as empresas que estão aceitando isso como forma de pagamento. Existe o movimento do regulador que já começa a ter que né, regular, escrever, tratar, ou seja, é sinal de que a coisa realmente toma corpo, né, 12 anos depois de sua criação. Existe o movimento dos executivos do mercado financeiro que tentam abraçar, né, os incumbentes, como você falou, que tentam tentar se agarrar a esse bicho para não perder a corrida, né? Porque senão caem do cavalo, ficam para trás e têm seus negócios completamente inovados e destruídos. Então, acho que é uma palavra interessante de uma pessoa como você, que tem uma perspectiva histórica e um conhecimento econômico muito grande, de que tem algo aí, né? Tem algo aí que merece, né? Até uma frase que eu fiquei pensando, assim, né? A gente começou a falar que existia um preconceito, né? Quando eu dei meu testemunho, por exemplo, de que eu enxergava tudo isso com muito... acreditava muito pouco, né? Pelas faltas de características de moeda e etc. E você falou, olha, eu também... E a gente tem esse viés mais conservador, né? Economistas, e aí você começa a tentar identificar as características e não enxerga. Então, era meio que uma coisa meio de desconfiança, né? Quase preconceito, digamos assim. Acho que você chegou a usar, inclusive, a palavra preconceito. Sim. Um preconceito fundamentado, mas um preconceito, né? Eu acho que a gente está passando, se eu puder fazer essa frase, vou tentar, assim, a gente está passando do preconceito para uma curiosidade. Ó, bicho, espera aí, eu não posso simplesmente desqualificar. Eu acho que eu preciso me ocupar disso aqui, para tentar entender melhor, né, aquilo que eu ainda não entendi, e fazer a minha análise, né, se é ou não para mim, e até que ponto eu quero me envolver com isso. Acho que foi isso que eu entendi da sua resposta. Para mim, eu acho que ela foi bastante esclarecedora. Legal, legal. Mas é isso mesmo, acho que você foi no ponto. Tá. Começamos no preconceito, passamos para a curiosidade e estamos começando a tentar entender até onde isso vai. Essa aqui é a verdade. Legal, legal. Eu acho que ficou faltando, Fábio, a gente falar aí de, vamos dizer assim, um pouco mais. Eu acho que de para onde vai essa história. Por exemplo, tem fundos de cripto, né? ETF no Canadá foi liberado para comprar cripto. Então, para comprar moedas digitais, você pode investir o seu dinheiro no fundo, que por sua vez vai ter que comprar
essas moedas, para que você consiga, vamos dizer assim, investir nisso sem ter que necessariamente passar por essas estruturas que o Fábio citou aí, né, dos Virtual Asset Service Providers aí, né, que eu acho que são as exchanges e fazer o cadastro, esse processo que ele descreveu. Então, eu acho que isso pode ser um motivador ainda a mais, né, para eventualmente fazer essa coisa continuar com a inércia que ela está demonstrando recentemente. Por outro lado, existe também uma sobrevalorização de uma série de ativos, né? Não só moedas digitais, mas ações e títulos de empresas e moedas e direitos de carbono e uma série de coisas que começa a surgir como ativo realmente financeiro, que é fruto da condição e da conjuntura econômica, que também muito provavelmente está afetando o valor desses bitcoins aí, né, que é preciso que quem vai investir nisso, como você falou, na grande parte das pessoas que se interessam pelo assunto, se interessa em função da característica de investimento, saiba que se essas condições de liquidez não estiverem mais aí no momento futuro, é bem provável que essa valorização toda ela possa voltar um pouco mais. Alguma coisa a mais que você acha que vale a pena comentar sobre bitcoins aí para o pessoal que está interessado no assunto, antes da gente passar para frente, né? Que eu ainda quero falar daquela outra promessa que você me fez ainda das stablecoins. Então vamos lá. Eu acho que uma primeira questão que a gente precisa colocar é que associado a essa questão de eu diria de maior demanda, de maior procura pelo Bitcoin, não está apenas, pelas criptomoedas, não está apenas essa questão do ativo financeiro, do ativo de investimento, do ativo especulativo, né? Eu também associo a isso um outro, eu diria, um outro evento, não é, que é a crescente tokenização da economia. Então, hoje já existe um termo chamado tokenomics. Eu gosto muito disso, né? A economia do token. E a OCDE, né, a Organização Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? A OCDE tem alguns artigos, alguns textos bastante interessantes sobre essa questão de tokenização de ativos e basicamente eles dizem, estrito sensu, todo ativo é tokenizável, né? Você tem hoje no Brasil, agora de novo citando nomes, né? A MB Digital Asset, que é uma empresa do grupo Mercado Bitcoin. E a MB Digital Asset, ela tem uma proposta extremamente interessante, que é exatamente a de socializar investimento em diferentes ativos através da tokenização. Então, por exemplo, eles começaram com precatórios, né? Então, precatórios são investimentos, são promessas de pagamento futuro, né? E você tinha muitos bancos, muitos não, mas você tinha alguns bancos operando, né, com muita, eu diria, com muita expertise, mas era uma coisa muito restrita, né? Quer dizer, pouca gente tinha acesso a isso. E qual é a grande sacada da tokenização? Você fragmenta, você transforma isso quase como numa cota de investimento que pode ser democratizada, e isso favorece os dois lados, os detentores e os interessados em investir. Isso é uma aplicação da tokenização. Você pode tokenizar ações, você pode tokenizar imóveis, você pode tokenizar mercadorias. Então, essa dimensão do dinheiro tokenizado, do dinheiro transformado em criptomoeda, quando o dinheiro é transformado em criptomoeda, quando esse dinheiro é transformado num token criptográfico, ele pode ser utilizado nessas transações econômicas que são conduzidas também no ambiente de blockchain, no ambiente de distributed ledger. Eu diria que todo esse movimento que hoje a gente vive de evolução tecnológica, ele não muda apenas o nosso dia a dia, ele muda a nossa maneira de encarar a realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu diria que a maior incorporação da tecnologia no nosso dia a dia nos faz mais exigentes com eficiência. E eficiência aqui eu quero dizer, nós queremos as coisas mais rápidas, queremos as coisas mais baratas. Nós não queremos mais esperar e não queremos mais pagar caro.
essa lógica da eficiência ela vai também para o mundo financeiro. No mundo das criptomoedas, as coisas acontecem necessariamente a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano. Isso é presente já desde o nascedouro. Isso não nasce com o Pix do Banco Central, né? Isso já é inerente ao processo. E aí vem essa questão, que é aqui que eu quero começar a fazer o gancho com as stablecoins, né? Ok, isso precisa ser 24/7, 365 dias por ano, mas veja que eu ainda tenho uma série de pontos em que eu preciso sair de um mundo e entrar no outro. Aqui é que entra o VASP, né? O Virtual Asset Service Provider. Ele é o porteiro entre dois mundos, o mundo cripto e o mundo tradicional. O mundo cripto, ele ainda não se basta, porque você não consegue resolver plenamente a tua vida lá. Mas aí começavam a surgir as seguintes dificuldades. Mas vem cá, cara, como é que eu vou liquidar essa transação? Né, que eu preciso pagar o cara em dólar, por exemplo, se eu estou em pleno sábado às 5 da tarde. E aí as pessoas começaram a pensar uma outra forma de considerar a criptomoeda, que era a criptomoeda lastreada em moeda fiduciária. O que significa isso? Eu tenho uma criptomoeda em que para cada token que eu emito, existe $1 depositado em algum lugar. Então, na verdade, comprar o Bitcoin é comprar o Bitcoin, e acabou. Não tem lastro, não tem reserva, não tem coisa nenhuma. Mas comprar uma outra criptomoeda lastreada em dólar significa que eu tokenizei o dólar numa iniciativa privada. Aqueles economistas do FMI que você também gosta muito, o Thomas Adrian e o Tommaso Mantini, nem lembro o nome dele agora. E eles cunharam um termo que hoje em dia já nem é mais muito utilizado, para não confundir os conceitos, mas que eu gostei e guardei, que é o conceito da CBDC sintética. Né? Qual é o conceito do sintético? O que é um couro sintético? É uma coisa produzida que replica as características do original. O couro sintético parece couro, tem a aparência de couro, você usa como se fosse couro, ele tem as principais características do couro, mas ele não é o couro original. Esse é o conceito do sintético, né? Ele emula, ele copia, mas ele não é o original. E eles criaram esse conceito da Synthetic CBDC, né? a moeda digital de Banco Central sintética, né? Em que o cara faz isso, bicho, eu vou emitir um token aqui, eu não sou Banco Central, tá? Eu sou uma empresa privada, eu vou emitir um token, mas vou dizer assim, para cada token que eu emitir, existirá $1 depositado num banco, depositado ou aplicado em títulos do Tesouro Americano, coisa que o vale. Quando você faz isso para viabilizar eu diria, essas transações 24/7 no ecossistema cripto, aquelas transações que demandariam um pagamento em moeda fiduciária, você começa a ampliar um conceito que já se discutia antes, que era o conceito da stablecoin. É uma criptomoeda que já não tem mais o problema de alta volatilidade que o Bitcoin tem. Ela está estabilizada, ela tem o preço estabilizado. Então, você teve experiências tem ainda, né, de criptomoedas estabilizadas por algoritmos, etc., e criptomoedas estabilizadas ou com valor estabilizado por estarem com o seu valor atrelado a outros ativos. Que foi, por exemplo, a ideia original da Libra, do Facebook, né, do consórcio Libra, que era liderado pelo Facebook, que era basicamente isso, é uma criptomoeda, tal qual o Bitcoin, roda em ambiente blockchain, infraestrutura blockchain, mas ela não é sua própria unidade de conta estrito sensu, ela não tem flutuações de mercado a depender da oferta e da procura por aquela criptomoeda. Ela tem o seu valor atrelado, apegado a uma moeda fiduciária conhecida ou ao valor de uma cesta de ativos, que era a proposta da Libra. Né? E aí você começa, a partir desse conceito das stablecoins, das synthetic CBDCs, e principalmente depois da Libra, você começa a chamar a atenção para essa segunda geração de criptomoedas,
que aí os reguladores começam a ficar de orelha em pé, né? Abrir o olho. Porque, basicamente, qual era a lógica? Eles diziam o seguinte, gente, na boa, Bitcoin tá bom, tá crescendo, tá se estabilizando, etc. Mas esse troço ainda é muito pequeno. Isso ainda não afeta a vida da gente. Isso não tem menor potencial de afetar a estabilidade financeira. Mas, quando vem a proposta da stablecoin, e especialmente quando essa proposta da stablecoin vem associada a uma rede de usuários potente, como é a rede do Facebook, associada a todas aquelas outras empresas que faziam parte da configuração original do consórcio Libra, isso assusta os bancos centrais, isso assusta os reguladores, né? Eu diria que... Por que assusta? Porque dizer, pô, peraí lá, eu tô batendo no Bitcoin dizendo, Bitcoin não vai se firmar porque não é uma unidade de conta confiável, essa volatilidade não permite que ele seja uma reserva de valor, ele se torna só um ativo de investimento especulativo, e por conta disso tudo as pessoas ainda não o aceitam como moeda de troca. Mas, se vem uma outra moeda que, em primeiríssimo lugar, resolve o problema da volatilidade, em segundo lugar, ela resolve a volatilidade, portanto, passa a ser confiável para ser utilizada como meio de pagamento, né? Eu posso receber Libra, hoje em dia, como pagamento por uma aula, sem problema nenhum, porque eu sei que eu estou recebendo, entre aspas, uma moeda forte. É como se eu estivesse recebendo dólares. Então, se ela não tem volatilidade, está associada a uma moeda forte, e se ela começa a entrar numa rede de usuários, que só no Facebook são mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. Se eu falo em WhatsApp, 1 bilhão e meio, mais de 1 bilhão e meio de usuários no mundo. Espera lá, isso agora tem um potencial grande de afetar de maneira relevante a estabilidade financeira, a eficácia da política monetária, a soberania monetária de alguns países. Veja, eu estava lendo um artigo bastante interessante um dia desses, mas esse autor espanhol ele falava exatamente dessa concorrência entre moedas privadas e moedas de emissão estatal, e ele dizia o seguinte, gente, na história da economia, as moedas de emissão privada elas foram ineficientes na condução da política monetária. Quer dizer, a moeda privada já foi tentada, a moeda de emissão privada já foi tentada na história, não deu certo. Mas a gente tem que reconhecer que, primeiro, há vantagens, sim, nas criptomoedas da forma como elas são apresentadas. E segundo, ele diz, a gente pode estar diante da ineficiência de uma proposta, que é da emissão privada, e, de outro lado, da incompetência do Estado Nacional emissor de moeda. No Brasil, hoje, é lindo a gente falar que só o real eu confio, porque o real é emitido pelo Banco Central, é uma moeda que tem estabilidade de poder de compra, tem o Banco Central zelando por isso. Lindo, maravilhoso, concordo. Cara, na minha adolescência, eu enfrentei a inflação de 80 e poucos % ao mês no governo Sarney. Até meus 20 e poucos anos, eu conheci pelo menos uns 6 padrões monetários no Brasil. Você vai em países que têm menos credibilidade, as pessoas literalmente fogem da moeda nacional e migram para as criptomoedas que já existem, ou para alternativas, né, para criptomoedas que são criadas efetivamente para isso. As pessoas buscam a criptomoeda como uma proteção. Agora, imagina só se eu estiver falando de uma criptomoeda que por trás tem um grupo com o poder, com a força do Facebook. Isso assombrou os estados nacionais e aí vem associado a isso duas forças, né? A primeira é, ok, esse pessoal a gente vai precisar regular. E aí o Financial Stability Board solta um documento com princípios de alto nível para regular os provedores de global stablecoins. Você já cria um novo conceito. Eu não estou mais falando apenas de stablecoins, eu estou falando de global stablecoins, que são essas criptomoedas estáveis que têm um alcance global, né?
E muita pancada regulatória, muita pancada regulatória. Se você vai ver o que é o DIEM, né, que é o novo Libra, né, a nova criptomoeda que deve ser lançada esse ano nos Estados Unidos, já é bastante remodelada, já não é mais uma criptomoeda global, é uma criptomoeda local, né? Então, quer dizer, é uma stablecoin lastreada numa só moeda. Então, você vai ter o DIA em dólar, o DIA em euro, o DIA em libra, né? Em que você vai ter, para cada token de DIA emitido nos Estados Unidos, um dólar depositado em algum lugar, e assim por diante. Que era originalmente o conceito da Libra, vai ser simplesmente essa cesta de criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias locais, não é? Mas, de novo, esse esforço regulatório, de um lado, e, por outro lado, a reação da CBDCs. Quando eu coloco a CBDC num contexto maior, eu basicamente vejo os bancos centrais, os reguladores pelo mundo afora, dizendo: gente, na boa, tem muita ineficiência no sistema bancário, tem muita ineficiência no sistema de pagamentos, tem muita ineficiência no sistema de pagamentos transfronteiriços. A gente precisa resolver essa jossa. E, efetivamente, a moeda digital emitida por bancos centrais é uma forma de colaborar para que isso aconteça. Não é a única forma, de certo modo o Pix também está nesse contexto, mas é uma forma de começar a melhorar internamente esse nosso modelo para que o modelo não morra e seja substituído por um melhor. Né? Excelente. Tentar pontuar um pouquinho da stablecoin ali, né? Eu acho que você colocou muito bem, assim, se eu entendi corretamente, ela vem para preencher uma lacuna, né? Ela vem para tokenizar e dar eficiência, né, para um arranjo antigo, e no momento onde as autoridades governamentais, bancos centrais, etc., ainda não tinha se atentado para isso. Ela tá bom, existe o Bitcoin, as outras moedas, as outras criptomoedas, mas que padecem de certos problemas, é que você falou, não tem unidade, reserva de valor, quer dizer, a volatilidade, né? A volatilidade era o principal exatamente, problema. Aí você vai e faz um projeto inicial da Libra, faz um pool de moedas, dólar, euro, ien, sei lá, quer dizer, cria aquele pool de moedas e fala, tá aqui, ó, tem lastro, as moedas nacionais, reservas de valor mundial, o que tem de mais seguro, vai estar aqui correspondendo a esses ativos digitais, tokenizados. Eu te dou eficiência, eu coloco a cara de um grande grupo, como você falou, que é aquela história que a gente falou de ter um santo para o qual você vai acender a vela se houver algum problema, que era um outro problema também que se resolve, cria um produto que pode ser distribuído para bilhões de pessoas. E aí você realmente preenche essa lacuna aí, criando algo novo, algo mais eficiente, digital. Você meio que tenta conciliar o melhor dos dois mundos, né? Do mundo novo, digital, e do mundo antigo, que traz essa segurança para as pessoas, que as pessoas ainda precisam tanto dela, né? E aí, o que eu estou entendendo da CBDC, né, que é a moeda digital dos bancos centrais, né? Que os caras falam assim, não, peraí, já que o negócio agora virou briga de gente grande, eu não tenho mais como me furtar, né? Não tenho mais como me omitir desse assunto. Eu preciso criar a minha moeda, né? Quer dizer, eu não posso deixar o Facebook fazer isso sozinho, eu preciso fazer do Banco Central americano, Banco Central brasileiro e tantos outros quanto existem. Pô, cara, eu achei sensacional a aula que você deu aí, aprendi muito. Gostei, especialmente que o podcast, eu acho que ele vai servir para uma coisa diferente, assim, não é aquele podcast que serve para o cara, eu vou comprar, eu vou vender, porque vai subir ou vai cair. Não, de repente vai servir para muita gente. O mercado Bitcoin que você citou aí, por exemplo, que é uma empresa, né, referência, inclusive está procurando abrir seu capital, revelou alguns números aí em notícias recentes, aí, mais de 2 milhões de cadastros. De repente isso vai servir, né, esse material vai servir como uma aula do Fábio sobre o que está por trás desse ativo que esses 2 milhões de pessoas estão buscando transacionar. Será que elas realmente sabem, né, de todo esse contexto, dessa história que você delineou aqui? Eu acho que seria muito interessante que eles entendessem
como é que a gente veio parar onde está, né? Que eu acho que isso ajuda a pensar em possíveis caminhos para o futuro. Para mim, é como eu resumo assim essa conversa. E fica já uma contratação futura, que se for o caso, quando a gente tiver uma definição mais clara no Brasil sobre essa proposta de CBDC, que já tem grupos, né, que o presidente Roberto Campos Neto já divulgou, já houve a divulgação de um grupo de trabalho interno no Banco Central do Brasil para discutir o tema. A gente pode discutir especificamente a CBDC, porque a gente falou, a Bitcoin tem vantagens e tem desvantagens. As stablecoins têm vantagens e têm desvantagens, tem riscos associados. CBDC da mesma forma, tá? Não é tudo maravilha, não. Se fosse fácil, tranquilo, já estava feito. Se até hoje não fizeram, é porque tem seus senões associados, e a gente pode discutir alguns desses senões, dos riscos associados, algumas formas de lidar com esses riscos e, eventualmente, formas de conviver com os riscos, porque tem alguns que a gente não vai conseguir de maneira alguma resolver. Certamente. Mas isso aí requer que eu estude um pouco mais. E, Fábio, te agradeço imensamente, cara. Muito obrigado mais uma vez pela aula aí. Foi um prazer receber você aqui. E deixo para suas considerações finais, se você tiver alguma coisa ainda que você queira acrescentar. Fred, se você me permite, eu diria considerações finais, palavras finais para aquelas pessoas que nos acompanham. Acima de tudo, o que eu posso dizer para vocês é: vale a pena tomar decisões informadas. Não se deixem levar por canto da sereia, né? Você invista aqui que você vai dobrar seu patrimônio em um mês. Não se deixe levar por canto da sereia, não se deixe levar por visões catastróficas, isso daqui é coisa de bandido, etc. Procure conhecer, procure se informar. E volto a insistir, se informar significa ler sobre o assunto, ouvir pessoas qualificadas falando sobre o assunto, não é ouvir o grupo de WhatsApp do meu colega de bar, ou do meu colega de família, do meu familiar, ou coisa que o valha. Procure buscar informação. E, acima de tudo, eu parabenizo a você que está acompanhando esse podcast, porque esse podcast é certamente uma fonte de informação confiável. Eu conheço o Fred já há bastante tempo, eu sei quem ele é, sei da sua integridade e do seu conhecimento técnico. Eu tenho absoluta convicção de que o Fred não levaria àqueles que o acompanham nesse podcast uma informação imprecisa, uma informação inadequada que os colocasse em risco. Parabenizo a vocês que acompanham o podcast por isso e os estimulo a continuar nessa toada de procurar fontes confiáveis para a sua formação e para a sua informação, que vai permitir tomar decisões financeiras mais corretas, eu diria, e mais seguras para você. E é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Fábio, agora pela gentileza também. Grande abraço para você, cara. Valeu, hein? Grande abraço, irmão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.